Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos Que bom. nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Eu fiquei pensando nisso, porque eu fui avisado dessa questão, e são muitos os livros, são muitos os filmes maravilhosos, mas eu acho que eu fiz uma escolha que é uma escolha mais de cunho bem pessoal mesmo, ou seja, eu poderia falar de um livro só é muito difícil, mas eu, até por uma questão de homenagem, eu escolhi 2 livros. O primeiro livro que eu escolhi foi O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Eu acho que, primeiro, porque é um livro da literatura brasileira, e, e eu acho que talvez seja um dos grandes, dos grandes momentos da nossa civilização brasileira, né? Da nossa, da nossa nacionalidade. Né? Então, eu queria prestar uma homenagem. Eu acho que é um dos livros que mais me, me impactaram, né? Exercer um impacto intelectual sobre eu já li várias vezes e gostaria de prestar homenagem. O outro livro que eu quero chamar a atenção é o livro Materialismo e Empiriocriticismo, de Vladimir Ilyich Lenin. Esse é um livro também que me influiu muito quando eu estudei, quando eu fiz meu doutorado. Eu vou chamar só a atenção para um aspecto. Em 1908, nesse livro, vocês podem aí relacionar com a nossa discussão e ver que em 1908 nós estamos no começo da discussão que fizemos hoje. Lenin ele enunciou uma definição de matéria. Ele definiu matéria e definiu matéria discutindo contra os opositores do atomismo. Então, é um livro precursor da discussão filosófica sobre a física atômica. Então, é um livro que, não sei se todos conhecem, muitos conhecem, mas é um livro muito bom, muito maravilhoso. A polêmica do Lenin Agora, contra filme. Bogdanov. Filme, exatamente. Contra Bogdanov, contra Ostwald e contra Mach. Isso aí é um livro maravilhoso que mereceria atenção maior de todos nós, entende? Deixando de lado essa questão política, mas porque esse livro de Lenin, ele não é um livro, é um livro de filosofia da ciência, né? É muito interessante isso, porque acho que é um livro que deve ser revisitado. Agora, Filmes e série, filme, professor. eu escolhi o filme eu escolhi Um Sol é para Todos, Ah, do ele é estrelado por Gregory Peck, exatamente. Aí está o nome. em E esse é inglês. uma. Eu acho que a humanidade tem muitas coisas muito boas, mas tem muitas coisas muito vergonhosas. E uma dessas coisas muito vergonhosas é o racismo, né? E esse filme é um filme interessante desse ponto de vista. É um filme bem feito, um filme americano muito bem feito, Baseado no livro e eu gostei famoso muito desse da filme. Harper Lee. É um, é um exatamente, que é uma mulher, novamente, e é um livro muito bom, maravilhoso, é uma homenagem maravilhosa à luta contra o racismo. E, para terminar aí as sugestões, eu vou sugerir uma série que foi sugerida para mim pela minha neta Helena, né, que é uma pessoa que sempre me ajuda, me orienta, e ela sugeriu e até a gente começou a ver, vimos bastante já, mas não vimos tudo, que é a série Dark. Não sei se vocês conhecem. É muito Como chama a interessante, é uma série? ficção científica maravilhosa. Dark. Dark, Dark.
Dark, escuridão, né? Uhum. No Netflix, na plataforma Netflix. É um filme sobre a questão da relatividade, né? No Netflix. Essa é uma série muito legal, muito legal. Tem a ver com aquela questão das viagens no tempo. E aí o diretor começa a raciocinar sobre a possibilidade de você poder se encontrar com você mesmo no passado, no futuro. Então, é uma ficção científica bastante interessante e muito bem feita. Então, Perfeito. fica aí essas sugestões, entre muitas outras possíveis, mas eu acho que são sugestões que poderiam ser interessantes para todo mundo. Bárbara, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, livro eu vou indicar, como eu já falei dos outros tantos, A Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Pappé, eu acho que é uma leitura fundamental, que traz também esses planos de ocupação ali. Ele é um historiador israelense que hoje vive no exílio depois da publicação desses documentos, e faz parte de uma lista de historiadores que vão revisionistas, né, que vão contra a história oficial israelense. E eu acho que é uma leitura fundamental para além das outras que eu falei. E vou aproveitar para fazer uma divulgação prévia. Infelizmente, a capa ainda não está pronta, mas a gente espera que até ali o dia 20 de dezembro saia o livro que eu estou organizando, que é da minha autoria, que é trazendo um pouco desses dados que eu falei para vocês. Palestina, Manual da Ocupação. Então, é um manual para quem quer entender melhor a situação ali, de fácil acesso ao público também, é desdobramento da minha tese, mas, enfim, foi reeditado para isso. E aí, por fim, eu já falei do Farra, é Farha a pronúncia, do filme que está disponível nas plataformas de streaming, e vou falar também esse, que é muito interessante, porque ele traz esse processo exatamente ali, a desocupação dos britânicos e a invasão das milícias proto-israelenses ali, e a Nakba palestina, né, a catástrofe palestina. Então, é um filme que eu indico, além do Born in Gaza, que é Nascidos em Gaza, que eu acho que é um documentário sensacional, assim, para as pessoas estarem a par da situação de Gaza. A gente tem que lembrar que em Gaza vivem hoje 2.200.000 pessoas, é a população de Gaza, num território que é metade do território, por exemplo, da ilha de Florianópolis. 80% da população está em desemprego, 60% vive de ajuda humanitária, e a faixa etária média da população em Gaza é de 17 anos. Se nós pensarmos que Gaza foi cercada e bloqueada em 2005, essas pessoas de fato nasceram em Gaza, como é o título do documentário. Então, eu acho que para entender por que Gaza é uma panela de pressão e por que ela explodiu, ela vai continuar explodindo até ela ser descolonizada, até a Palestina ser descolonizada, eu acho que essa é uma indicação fundamental aí enfim, que vocês podem estar vendo nos próximos dias. Verdade. Fernando, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, livro, você sabe que tem um ditado, que não é só brasileiro, que diz que quem não chora não mama. Então eu vou indicar o livro que eu acabo de lançar, acabo de relançar, que se chama Montenegro, As Aventuras do Marechal que fez uma revolução nos céus do Brasil. Montenegro é um dos livros meus de que eu mais gosto. É uma história fascinante
de um marechal da aeronáutica que foi revolucionário de 30, criou o Correio Aéreo Nacional, plantou as primeiras sementes da Embraer e criou o ITA. Criou esse ninho de grandes cérebros brasileiros que é decalcado do MIT dos Estados Unidos. O Montenegro é um personagem fascinante, fascinante, e será o meu 5º livro a se converter em filme ou série. O produtor Cláudio Cans, da Tatu Filmes, meu velho amigo, me comprou os direitos e vai fazer, muito provavelmente, uma minissérie para streaming. E, para indicar, vou indicar também uma minissérie de streaming que se você particularmente não viu, Breno, valeria a pena ver, que é uma série curta, acho que de 4 capítulos, documental, chamada Quarto 1803. É a história do estupro de uma camareira num hotel, num Sofitel de Nova York, pelo Dominique Strauss-Kahn, que era, na época, diretor-geral do FMI e que era o candidato socialista prontinho para se eleger presidente da França. Todas as pesquisas diziam que ele ia ser presidente da França. Um sujeito que no FMI teve posições curiosas, progressistas. Ele, por exemplo, perdoou as dívidas de países pobres com o FMI. Uma das primeiras atos dele no Fundo Monetário foi perdoar os países, em geral países desse chamado Sul Global, por suas dívidas com o Fundo Monetário Internacional. Por que esse documentário é bom? Eu já tinha visto um filme dramatizado que se chama, se não me engano, Good Morning Manhattan, com o Depardieu como no papel do Dominique Strauss-Kahn, e agora vi essa série. Essa série é muito boa porque, em primeiro lugar, não fica nenhuma dúvida de que, de fato, ele violentou uma camareira. Mas o documentário, que é muito guarda um distanciamento muito grande, o documentário te deixa com uma pulga atrás da orelha. Será que, além do crime que o Strauss-Kahn cometeu, sem dúvida nenhuma cometeu, não estaria à mão dos serviços de inteligência internacionais, movidos desde a França pelo Sarkozy, que era quem pretendia disputar as eleições com o Strauss-Kahn. Vale a pena ver, muito bem feito, muito bem filmado. Então, essa é a minissérie que eu recomendo para vocês. Carol Proner, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, Breno, eu já sabia que você ia me perguntar e, de fato, uma das coisas que tem me dado prazer de fazer quando eu consigo tempo é recuperar um pouco alguns autores que falam da questão palestina. E, principalmente, eu quero citar 2 assim, que me interessam mais. O primeiro deles, eu acho que é um ícone da resistência política e cultural palestina, que é Eduard Said, e que tem um livro exatamente com esse título, A Questão Palestina. Eu acho que é importante para quem luta pelos povos do mundo, para quem luta pela liberdade
em Gaza e da Palestina, pelo Estado da Palestina, ou por uma solução que seja factível e tal, que a gente melhore os argumentos. Eu acho que Eduardo Said é um importante, porque ele, né, enfim, principalmente numa parte que a gente não estuda tanto, ou pelo menos que deixa um pouco relegada, que é quando ele esteve, ela foi escrita originalmente em 77 e 78, e trazendo essa parte ligada mais ao Oriente Médio e invasão do Líbano por Israel e toda essa parte aí da guerra do Yom Kippur, não é isso? E você acha que trabalha em algumas lives tuas. Então, eu acho que Eduardo Said e também Tariq Ali, especialmente o Confronto de Fundamentalistas, são livros antigos. Eu fui olhar aqui a minha dedicatória, eu assino o livro e o lugar onde eu estou quando escrevo. E aí eu fui descobrir até um desenho aqui, ó, um desenhozinho e uma frase que eu escrevi quando estava lendo em Cuba em 2003. Quer dizer, isso aqui é bem antigo, né? Mas o Tariq Ali tem uma parte, especificamente a primeira parte, que fala dos mulas e hereges e que fala da infância de ser um ateu, as origens do Islã, mas é mais a questão, e uma determinada parte dedicada a Jerusalém, e avança a respeito de todo esse contexto histórico importante, mas, claro, ele é paquistanês, então ele apoia mais na questão, na questão mesmo do Paquistão, né, para discutir choques de fundamentalismo. E o terceiro, que eu sempre me apoio para tentar ver o que ele dizia, infelizmente nos deixou antes da hora, que é o Luiz Alberto Muniz Bandeira, numa parte específica, depois ele passa a falar mais da questão, inclusive, da Ucrânia, mas numa parte específica que ele fala do Oriente Médio, só pegar aqui o capítulo, especialmente o capítulo... vou procurar aqui, ó, o plano de intervenção na Síria, né? Então, principalmente a debacle da União Soviética, a ignorância de Washington na situação dos países que pretendia atacar, toda a questão da OTAN e a questão da Síria, que me parece que é interessante. Depois ele migra para falar de outras coisas. Mas são autores que vão nos dando a base para entender um pouco o que está acontecendo agora, que é um desdobramento histórico, né? Evidentemente, atualizado, etc.